Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, pós-feriado de Páscoa, segunda-feira, 5 de abril de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, mira para o QR Code e aí já vai estar na sua tela. WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo. Você que estava acompanhando a Comissão Especial de Estudos sobre os impactos econômicos da Covid-19, hoje falando especificamente sobre a área da educação, confira agora os destaques de hoje. Após conquista junto ao Ministério da Saúde, câmaras da região metropolitana de Campinas voltam a se reunir em busca de recursos e vacinas contra a Covid-19. O vereador Carlinhos Camelô apresenta projeto para suspender as ações de despejos, desocupações ou remoções forçadas durante a pandemia. Estudantes de turismo da PUC Campinas elaboram proposta baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável para a retomada das atividades turísticas. E hoje é dia de culinária aqui no Câmara Total, com uma receita de batata recheada. E olha só, começou hoje a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais de segurança com um esquema próprio, reduzindo o número de pessoas nos postos públicos de saúde e, claro, evitando aglomerações. E para nos contar sobre os locais de vacinação, como vai acontecer, eu aciono o nosso repórter Rubens Morelli, que está no Comando de Policiamento do Interior. Olá, Rubens. Olá, Gabriel Castro, um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui na TV Câmara Campinas. É isso mesmo. Está começando a campanha de vacinação aqui para os agentes das forças de segurança do estado de São Paulo, né? Conforme o anúncio feito pelo governador João Dória no último dia 24 de março, os agentes das forças de segurança do estado de São Paulo entraram no grupo prioritário de vacinação e essa vacinação começa nesta segunda-feira, aqui dia 5 de abril, e a gente veio acompanhar toda essa movimentação aqui dentro do Comando de Policiamento do Interior, o CPI-2, para a gente ter um pouco de noção dessa expectativa também dos policiais, dos bombeiros, dos policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários. Também nesse grupo prioritário entrou os policiais técnicos científicos, os agentes penitenciários, também o pessoal da Guarda Municipal, enfim, é muita gente, são mais de 180 mil profissionais das forças de segurança em todo o estado de São Paulo. E a gente vai contar um pouco a respeito dessa logística para vacinar tanta gente. E quem vai nos ajudar a explicar um pouco é o capitão Ferreira, o capitão da Polícia Militar, que atua na comunicação social da corporação, está aqui ao meu lado, para contar um pouco a respeito dessa vacinação, né? Muito esperada por todos os agentes de segurança aqui do estado. Muito obrigado pela participação, capitão. Primeiramente, bom dia. Agradeço a oportunidade de levar ao conhecimento da população essa nossa campanha de vacinação dos agentes de segurança pública em todo o estado de São Paulo. Nós falamos aí que são 180 mil agentes em todo o estado de São Paulo, mas aqui na região de Campinas, que é a que atua o CPI-2, é um número menor, né? Isso, a nossa região nós estaremos imunizando aproximadamente 9.500 policiais, profissionais de segurança pública. E aí envolve todas as forças ou apenas as polícias? Explica pra gente como é que é. Isso, na nossa região nós estaremos imunizando os policiais militares, os bombeiros militares, as guardas municipais, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E outras categorias, por exemplo, os agentes penitenciários, aí vai por outra organização. Isso, né? Os agentes de segurança penitenciária, né, os profissionais da segurança penitenciária e da Fundação Casa, eles serão atendidos num outro esquema de vacinação. Uma outra forma de atendimento pela própria força. E a gente observa aqui que foi feita toda uma organização logística, inclusive
com a chegada, com a vacinação por meio de drive-thru, que priorizou-se nesse momento os policiais que atuam no campo, né? É isso? Essa foi a ideia? Exatamente. A prioridade de atendimento nesse primeiro momento são para os policiais que atuam diretamente na atividade operacional, que estão nas ruas, né? Propriamente dito, como a nossa força operacional. E aí, então, cada policial, cada agente desse, teve que se cadastrar no site e aí é só digitar o CPF e já aparece lá o nome. Sim, foi realizado um pré-cadastro. Cada agente de segurança, de forma individual, entrou nesse site do governo do estado, inseriu os seus dados, tudo para facilitar no momento da vacinação. Chegando aqui, nós fazemos uma conferência de agendamento e da documentação do nosso policial. E com base do CPF dele cadastrado, ele vai fazer a inserção dos dados no sistema. Conferido tudo certinho, está apto para ser vacinado, ele vai ser vacinado e liberado na sequência. E aqui também tem a questão do distanciamento social, é importante frisar isso, né? Que o pessoal está orientando para se manter, inclusive com a vacinação dentro dos carros, que é justamente para facilitar, evitar qualquer tipo de aglomeração. A vacinação dentro dos carros, né, no sistema de drive-thru, ela fornece para nós essa possibilidade de ampliar o distanciamento. Nós teremos também a possibilidade de vacina a pé. Tá? Nós temos um posto que foi destinado para os agentes de segurança que se locomoverem até o quartel a pé. E mesmo nessa fila nós estaremos orientando durante todo o dia, durante toda a semana, a questão do distanciamento social. E também vale a pena frisar que não é esse aqui o único local de vacinação para esses profissionais, tem outros também na cidade. Na cidade de Campinas, nós teremos a vacinação aqui na sede do CPI-2, do Comando Regional. Nós teremos na sede do 8º Batalhão, no Bonfim, e na Vila Teixeira, na sede do 47º Batalhão. Aí atendendo também as cidades de Indaiatuba, Paulínia, Valinhos e Vinhedo. Teremos também um esquema de vacinação na região de Mogi Guaçu e no aglomerado urbano de Jundiaí. Assim como também em Bragança Paulista, atendendo todo o circuito das águas. Agora, capitão, quais as ações que a Secretaria de Segurança Pública tomou como prioritárias, inclusive para o atendimento durante esse ano de pandemia, enquanto ainda não tinha vacinação? Foi feito algum cuidado com os profissionais no sentido de melhorar a atividade, porque afinal de contas é uma atividade essencial que não pode parar. Exatamente. Desde o começo, nossos agentes de segurança, nossos policiais foram orientados a utilizar a máscara durante todo o turno de serviço, a fazer o uso do álcool gel e lavar as mãos sempre que possível, de atender as ocorrências, tomando todo o cuidado para que ao final do turno de serviço esse nosso agente de segurança possa voltar para casa e no próximo turno assumir o serviço para melhor servir a população. E por falar em população, a gente percebe no dia a dia, né, que a pandemia ela acabou se alongando mais do que todo mundo imaginava no primeiro momento e no fim das contas acaba que as pessoas estão cansadas dessa pandemia e muitas vezes acaba por se reunir com familiares, com amigos ou nas ruas. A Polícia Militar tem atuado para evitar esse tipo de aglomeração. Tem muita resistência da população nesse atendimento? Como é que tem sido? Bom, primeiramente segue a orientação da saúde pública, da necessidade de se manter o distanciamento social, de se manter regras de saúde, de segurança, de higiene. E toda a administração pública, de uma maneira conjunta, numa sinergia de forças, tem atuado diuturnamente, tanto na parte de fiscalização como na parte de orientação das pessoas. E vale também destacar o trabalho conjunto, né, com outras forças. Por exemplo, a Polícia Militar está sempre em parceria com a Guarda Municipal. Esse é um dos exemplos, né? Isso. Nós estamos prontos e aptos a fornecer a segurança necessária para que cada órgão da administração pública, seja da Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal, esteja em condições de exercer as suas funções legais. Nós tivemos aí nesse último fim de semana, o feriado de Páscoa, a Semana Santa. Lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, decretou-se feriado prolongado e que acabou gerando um certo deslocamento de parte da população para outras cidades do interior. Nós tivemos muitos registros aqui em Campinas, aqui na região, capitão?
A municipalidade, a prefeitura, ela se organizou em fazer barreiras sanitárias. Então foram feitas barreiras de orientação para as pessoas e nós, né, no policiamento, na Polícia Militar, de igual maneira, fizemos o nosso papel de posicionamento das viaturas em pontos sensíveis, em pontos de destaque, em pontos de visibilidade, para estarmos aptos a fornecer à população as orientações necessárias para, nesse momento, manter ainda um distanciamento, o que é fundamental para que a gente possa controlar e passar por essa pandemia muito difícil nesse momento. E agora, com o início da vacinação, toda a corporação já começa a ficar um pouco mais tranquila também em relação a esse atendimento, né? Porque a própria corporação está sendo imunizada. Isso, nós estamos imunizando todos os nossos agentes e a partir de agora, né, mesmo imunizados, ainda aguardando a segunda dose, que depende muito da vacina escolhida, os cuidados com a saúde, os cuidados com o distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, eles continuam latentes e necessários para que a gente consiga realmente fornecer segurança para as pessoas, que é a nossa missão constitucional. Tá certo. Esse é o Capitão Ferreira. Vou agradecer aqui a sua participação no Câmara Total e obrigado pelos esclarecimentos. Estamos sempre à disposição. A Polícia Militar é a Força Pública de São Paulo. É isso, o Capitão Ferreira que pôde esclarecer muitas das nossas dúvidas aqui em relação a essa campanha de vacinação para as forças de segurança do estado de São Paulo. A gente volta a falar, né, no último dia 24, o governador João Dória anunciou novos grupos prioritários para essa campanha de vacinação, incluindo as forças de segurança e também os profissionais da educação. São mais de 530 mil profissionais ao todo que entraram nessa faixa prioritária da vacinação, algo tão importante e tão necessário para todo mundo, né? Todo mundo esperando aí essa vacinação para que em breve nós podemos ter a nossa vida de volta ao normal. Falando aqui do CPI 2, eu sou Rubens Morelli e nós voltamos aos estúdios da TV Câmara com o Gabriel Castro. Muito obrigado, então, Rubens Morelli, por todas as informações. Agradeço também a disponibilidade do Capitão Ferreira da Polícia Militar. Portanto, começando hoje, então, a vacinação para os policiais e para os profissionais de segurança que são aí do grupo prioritário. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Casa da Sopa, importante ONG aqui da cidade de Campinas, que faz um trabalho muito bonito e que está precisando de ajuda. A reportagem é do André Aranha. A Casa da Sopa ajuda a comunidade de Campinas faz 21 anos. Serve diariamente à população as principais refeições do dia. Faz entrega de marmitex, de caixas de leite, de cestas básicas e presta serviços sociais para crianças, adolescentes e adultos. Só que com a pandemia, agora a Casa da Sopa pede socorro. Isso mesmo, estamos de muito socorro. Porque no início da pandemia, que nem você disse, era 500 cestas distribuídas, aí foi baixando, agora eu distribuí 10. E aí o que está chegando de cesta, eu estou desmanchando, colocando para poder fazer a refeição dos dias que a gente faz, que são 200 litros de sopa por dia, quando a gente faz para distribuir para o povão. Que estão todos desempregados, perderam aquela ajuda do governo, né, que ainda não recebeu a outra. E a demanda está cada dia mais. Dava todo dia 60 litros de leite para as crianças, agora eu estou dando um dia sim, um dia não, porque está faltando leite, bolacha, está faltando de tudo, enfim. Então, a situação está crítica. A gente está com medo de não chegar a faltar, sabe? Então, por isso que a gente precisa de muita ajuda da população, que sem eles a gente não vive, né, sem a ajuda deles. E para ajudar a ONG Casa da Sopa é muito fácil, basta entrar em contato com a dona Benedita, através dos telefones que aparecem no seu vídeo. O endereço para você fazer a doação é Rua Iraí, número 91, Jardim Paraíso de Viracopos. Você pode também mandar um e-mail, é esse que aparece na sua TV aí, ó. Não é brincadeira não, antes eram 500 cestas básicas
que eram oferecidas aqui, não é, para as pessoas no início da pandemia. A gente está, obviamente, comparando com a pandemia aqui na Casa da Sopa, né? Então, a Casa da Sopa doava aproximadamente 500 cestas básicas. Hoje, esse número caiu para 10, gente. Para 10. Isso. Então, precisa realmente de doação à Casa da Sopa para continuar com esse trabalho bacana, né? Mesmo porque as cestas que estão chegando, agora eu já estou desmanchando e colocando na despensa. Não está dando mais, tem que fazer aqui também, né? Então, eu escolho, ou da cesta, eu prefiro fazer aqui que não dá briga, né? Também, se der, vamos contornando assim. Agora, se chegar um lote acima de 50, 100, já dá para atender algumas famílias meio no sigilo, que nem eu disse para você. Mas menos disso você tem que desmanchar, porque vou fazer comida aqui também. Tá, joia. Então, qual que é o recado que a senhora deixa para o pessoal aí? Que o que tem aquele sobrando, nem que for 1 quilo no armário lá, ajude a gente aqui, que tem muitas famílias necessitadas. Se precisar, a gente até visita essas famílias para mostrar a real situação do povo. Meio-dia e 47, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Total e na volta nós vamos falar sobre os problemas da automedicação em tempos de pandemia e tem a ver com diabetes também, então fique muito bem atento. Tem as notícias da metrópole de Campinas, o que mais importante aconteceu neste fim de semana, as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas com a Mirna Abreu, ainda tem o nosso quadro de educação, muitos assuntos. Então não sai daí que o intervalo é rapidinho. Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira e quem nunca teve uma dorzinha aqui, outra ali e foi lá para a internet digitar para saber o que pode ser. Pois é, acontece que, além disso, não ajudar em nada no diagnóstico, que só um médico pode fazer, também pode levar a uma prática bastante nociva. Medicar-se por conta própria, sem orientação médica. Em tempos de pandemia, esse péssimo hábito pode ocasionar outros problemas mais graves. É só digitar um sintoma e perguntar o que fazer que o Dr. Google dá o diagnóstico completo e ainda dicas do que tomar para curar. Tá aí um péssimo hábito que o brasileiro insiste em cultivar, a automedicação. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia em 2019, antes da pandemia, apontou que 77% dos brasileiros tinham o hábito de se medicar por conta própria. Em 2020, com a pandemia, essa pesquisa foi repetida e indicou que esse número subiu para 81%. A grande questão é que o remédio até pode surtir o efeito desejado de forma paliativa, mas em um prazo maior, seu uso inadequado pode ser extremamente perigoso. Sempre foi e ficou ainda mais com um contexto tão grave quanto o do coronavírus, um vírus que ainda está sendo descoberto dia após dia pela ciência. E o que a ciência já descobriu são os riscos da automedicação de tratamento de Covid para quem tem predisposição ou diagnóstico de diabetes. Esse médico da Unicamp é responsável por um estudo internacional sobre o assunto. E para explicar sobre ele, o que não faltou na nossa entrevista foi o uso da famosa e atual expressão tratamento precoce. A situação bem específica do tempo atual é a ideia de que existem tratamentos para quem está internado com Covid. E um dos únicos tratamentos possíveis é o uso de corticoides, que diminui muito a inflamação pulmonar. Isso é uma verdade. Se eu tenho um paciente com diabetes que internou, tem diabetes, ele toma corticoide, certamente o diabetes vai piorar muito, a glicose vai lá para cima. Só que ele está internado, tem uma equipe médica tratando e com isso ele vai usar insulina, vai controlar isso tudo. Até aí está tudo bem. O problema cai sempre na automedicação. Alguém ouve falar que corticoide funcionou bem na internação. Daí fala, então eu vou tomar isso precocemente.
mal indicado, é o que tem acontecido, e, ao mesmo tempo, um grande aumentador da glicose. Então, olha como fica a situação. E o próprio uso dessa cortisona, dieta inadequada, erros nos ajustes do tratamento, faz com que ela precise de um tratamento mais complexo, por exemplo, precisar usar insulina. E, especificamente, o uso inadvertido da cortisona, eu não estou falando mal, estou dizendo que, na forma incorreta, pode fazer com que a pessoa piore muito o seu controle e ter uma série de consequências atuais. Atuais quais seriam? Pode entrar em coma diabético e pode ter as consequências futuras de um mau controle dessa doença durante infelizmente, talvez a gente esteja falando de 2 anos, por um período de mau controle, até por falta de assistência e orientação. O seu Sérgio é um paciente que prova esses riscos. Ele convive com a diabetes há 20 anos e, quando pegou Covid, precisou ser internado e recebeu medicações que causaram uma descompensação na doença. Fiquei 7 dias tomando um oxigênio e a medicação que eu não sei que medicação que eu tomei. Eles vinham, medicavam, e depois eles automaticamente mediam a diabetes. Normalmente, depois da medicação, a diabetes subia exageradamente, e eles vinham com insulina, aplicavam a insulina, deixava ela sempre regulada. E desde a alta hospitalar, no final do ano passado, seu Sérgio segue uma rotina saudável para tentar, pelo menos, controlar a diabetes. O Dr. Bruno me deu o pedido dos exames, eu fiz, ela está normal, a diabetes, agora ela está normal, mas tomando os remédios, né, que eu tomava antigamente. Só que a gente tem que acompanhar. Ele falou que queria anualmente me ver, né? Além de acompanhar esse e outros pacientes com problemas semelhantes, o Dr. Bruno também usa o gabarito médico da ciência para orientar o verdadeiro tratamento para quem foi infectado com coronavírus, seja com ou sem diabetes. O mais precoce dos tratamentos é evitar contaminar-se, não tem dúvida nenhuma. Essa é a prevenção primordial. Ok, a pessoa adquiriu o coronavírus, está com o quadro leve em casa. Ela não vai ter nenhum benefício se usar, por exemplo, ivermectina, não vai ter nenhum benefício se usar cloroquina e não vai ter benefício se usar cortisona. E agora, recentemente, já casos, nada como ter um grupo tão grande de pessoas, casos de intoxicação. Um exemplo deles são até transplante hepático pelo uso excessivo desses tratamentos precoces, que na verdade são uma falácia. Então, o que a gente fala? Tratamento de suporte, repouso, hidratação, se tiver muita dor, pode tomar uma dipirona, aquilo mesmo que sempre se fez diante de quadros infecciosos virais. 12h56, como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, boa tarde. Com as notícias da metrópole, a gente começa atualizando os casos da Covid-19. Primeiro nosso país, depois estado de São Paulo e município de Campinas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa. E nessa atualização nós vamos falar aqui dos números de acordo com o Ministério da Saúde. Até este domingo, dia 4 de abril, 12.984.956 casos da Covid-19. Nós temos 331.433 óbitos acumulados no país até este domingo. No estado de São Paulo, são 2.527.400 casos da doença, sendo 77.020 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, lembrando que aqui, em função do feriado da Sexta-feira Santa, a maioria dos municípios fizeram a última atualização na quinta-feira. Olha só, nós temos 210.217 casos confirmados. E Campinas, aí nós temos 81.941 casos da doença até a última quinta-feira. Alguns municípios, inclusive, tiveram já atualização nesse domingo. E em Indaiatuba, 17.366
363, Sumaré 16.047, Americana 13.752, Santa Bárbara do Oeste 12.597, Hortolândia 10.931. Na sequência, cidades com menos de 10 mil casos: Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba, que continua sendo o único município da RMC com menos de 1.000 casos da doença. Vamos falar agora dos óbitos: 5.870 mortes confirmadas pela Covid-19, Gabriel. A gente teve aí uma última atualização, 2.428 em Campinas até a última quinta-feira. Hoje, geralmente, por volta de 3 horas da tarde, é que são emitidos os boletins da Prefeitura de Campinas. Então, nós teremos aí os números acumulados de sexta, sábado e domingo, tá? Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Valinhos, Paulínia, Itatiba, Nova Odessa, na sequência Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra, que continua sendo a única cidade com menos de 10 óbitos devido à Covid-19. Vamos falar agora, Mirna, de um óbito que aconteceu na maternidade de Campinas. Ele aconteceu na última quinta-feira. Foi o segundo caso de óbito de uma puérpera de 30 anos. Puérperas são mulheres que acabaram de ter filhos. Olha, ela faleceu no dia 31, que foi na quarta-feira. Estava internada na UTI da maternidade de Campinas desde o dia 26 de março. O bebê teve alta no dia 24 de março e desde o início da pandemia, a maternidade registrou 2 óbitos de puérperas ali naquela unidade. A gente lembra que já falamos aqui que nós tínhamos um hospital que tem 6 UTIs para puérperas, das quais tinham 5 que estavam ocupadas. E era considerado, inclusive, 100% de ocupação. Por quê? Porque como nós temos pacientes com a Covid-19, mesmo que uma outra puérpera precise de UTI e ela não tenha Covid, ela não pode usar a unidade, até porque, pelas questões da Covid que a gente sabe, não permite-se que outro paciente com outra comorbidade use ali o mesmo ambiente. Então, fica aqui também as condolências para esta família desta puérpera aqui que faleceu na última semana na maternidade de Campinas. Agora, Mirna Abreu, a gente já falou um pouquinho sobre os números, né, do município de Campinas, região metropolitana, deve ser atualizado hoje à tarde. Aumento no número de casos e o Hospital Veracruz chegou num número marcante, né? É verdade. No meio de tudo isso, a gente tem uma comemoração. O milésimo paciente do Hospital Veracruz Casa de Saúde recebeu alta na última sexta-feira. É Luciano Flauzino, de 47 anos, que veio de Araxá, em Minas Gerais, para se tratar em Campinas, porque na cidade dele não tem UTI. Ele estava internado desde o último dia 9, perdeu o pai enquanto estava internado devido à Covid-19 e essa alta foi marcada aí por emoção. Nós vimos o vídeo de muita gente comemorando, a esposa, os filhos gêmeos lá em Araxá esperando pelo pai, né, que lutou contra a doença. A gente lembra, inclusive, que desde o ano passado, olha, o hospital já atendeu mais de 20 mil pessoas e comemorou aí a milésima alta. Vamos falar um pouquinho sobre alguns números aqui na cidade de Campinas, sobre ocupação de leitos e as pessoas que estão aguardando para poderem ser internadas ou pelo menos ficarem na enfermaria. Antes de eu falar exclusivamente de Campinas, Gabriel, os dados do estado de São Paulo, a gente tem nesse último domingo, olha só, 29.962 pacientes internados, que é uma elevação de 1.041 pessoas internadas, né? Apesar disso, são um número reduzido em comparação à sexta-feira, ou seja, de sexta a domingo, 1.000 pessoas em todo o estado tiveram alta. A gente está aí com a perspectiva de queda nas internações, de acordo com as autoridades sanitárias estaduais. Entre os 29.900 internados,
13.001 estão em UTI e 16.961 em enfermaria. Aqui em Campinas, nós temos aqui, olha, 438 leitos de UTI disponíveis, dos quais 417 estavam ocupados até a última quinta-feira. E hoje, segunda-feira, nós teremos logo mais uma atualização desses números. Na última quinta-feira, nós falamos aqui no Câmara Total que as pessoas que estavam com alguns sintomas gripais eram para elas procurarem os centros de saúde de Campinas. 3 estavam abertos neste feriado e nós temos os números, né, dos atendimentos. Isso mesmo, 459 pessoas passaram pelos centros de saúde, os 3 centros de saúde que ficaram abertos sexta, sábado e domingo. E essa assistência foi exclusiva para os pacientes com síndrome respiratória. Nós temos aí imagens, fotos cedidas pela própria prefeitura do atendimento no Centro de Saúde do São Bernardo, que foi um dos que atendeu. Olha, nós temos o Vista Alegre, Costa e Silva, e a ideia é que neste próximo fim de semana o esquema seja mantido, já que esse tipo de atendimento ele foi aprovado. Olha, na sexta, dos 118 atendimentos, 3 pacientes foram levados para unidades de urgência e emergência. A pessoa chega no centro de saúde, passa pela triagem e, dependendo do caso, ali mesmo ela é levada para os hospitais da cidade. No sábado, nós tivemos também o atendimento aí de 213 pessoas e no domingo 128. É uma forma, então, uma logística diferente para que a prefeitura consiga controlar os pacientes que serão ou não encaminhados para os hospitais aqui da cidade que dependam aí do Sistema Único de Saúde. Por falar em controle, fiscalização, neste feriado com fim de semana, nós tivemos o toque de recolher acontecendo a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã e também as barreiras sanitárias. Isso, tudo continua até esse período emergencial que vai até 11 de abril. E olha, nós tivemos na sexta-feira 298 carros abordados em ações de barreira sanitária e 397 no toque de recolher. Qual é a diferença de um para o outro? A barreira sanitária, ela acontece nas entradas e saídas principais dos municípios e o toque de recolher são ações que acontecem a partir das 8 da noite até 5 da manhã em todos os locais da cidade. São locais escolhidos aleatoriamente ou de acordo com o Centro de Inteligência da Guarda Municipal, locais que tendem a ter uma maior aglomeração. Olha, no sábado, nós tivemos ainda na sexta 64 estabelecimentos, 6 lacrados e 540 pessoas orientadas. Sábado, 597 veículos abordados, 47 estabelecimentos. Uma adega que fica no Jardim São Fernando e 3 bares foram lacrados. E nós tivemos ainda essas ações de mais 459 pessoas orientadas a irem para casa se são aí encontradas durante esse toque de recolher nas ruas. Inclusive, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui de Campinas, para assuntos de segurança pública, esse local no Jardim São Fernando tinha cerca de 800 pessoas no local que também foram orientadas a ir para casa. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação agora aqui no Câmara Total. Minabreu, o site aberto aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. Já estou vendo aqui as vagas para o público, para os idosos entre 68 e 74 anos, né? Isso mesmo, a gente continua com esse grupo prioritário, né, desde a última semana, e uma notícia boa que ainda tem vacina. A gente aguarda aí a atualização, que a última que tinha sido feito foi na quinta-feira, com mais de 180 mil pessoas vacinadas, das quais 45.390 já receberam, inclusive, a segunda dose da vacina. Então, você que está entre 68 e 74 anos, ou você que é mais jovem, mas tem um parente nessa idade, olha, entre no vacina.campinas.sp.gov.br, se você é morador de Campinas,
para fazer aí o agendamento. Ou então, utilize o telefone 160, que é o Disque Saúde, onde também é permitido que se faça esse agendamento. E agora a gente tem uma notícia para os professores. A gente mostrou aqui na informação dada pelo Rubens Morelli o primeiro dia de vacinação de agentes de segurança, policiais militares, civis, guarda municipal, e dia 12 começa a vacinação dos professores. Por isso, o governo do estado já está com um site específico para atender esse público. Olha só, é o vacinajá.sp.gov.br/educacau. Esse, vou repetir, vacinajá.sp.gov.br/educacau, para que os profissionais de educação realizem o cadastro para receber a primeira dose da vacina para servidores e funcionários das escolas com idade a partir de 47 anos. A expectativa do governo do estado é que 350 mil doses sejam distribuídas para imunizar esses profissionais que atuam em escolas, creche ao ensino médio nas redes estadual, federal, municipais e privadas do estado de São Paulo. Ou seja, esse credenciamento é feito pelo estado, mas você que atua em uma escola municipal, federal, também em escolas particulares, pode já fazer a sua inscrição, basta ter mais de 47 anos. Exatamente. Então, professores fazendo o cadastro e depois o agendamento a partir do dia 12 de abril. Agora, Mirna Abreu, por conta da pandemia, muitos eventos, muitas cerimônias que aconteciam na cidade de Campinas não podem mais acontecer e a alternativa encontrada é de forma virtual. Isso mesmo, a gente tem todo sábado de Aleluia em Campinas a lavagem, a gente tinha, né? A lavagem da Catedral Metropolitana que fica no centro da cidade. E este ano ela aconteceu de forma virtual lá na Sala Azul da Prefeitura, olha, uma solenidade que foi aberta com 1 minuto de silêncio em solidariedade às vítimas da Covid-19. Também teve aí a homenagem aos profissionais de saúde e pela primeira vez em 36 anos, em respeito às regras sanitárias, ela aconteceu assim, em um ambiente fechado, em que as representantes de comunidades de matriz africana fizeram esse ato simbólico aí de uma tradição muito importante para as religiões de matriz africana, acostumados. Todo sábado de Aleluia, eles desciam a 13 de maio e depois ali em frente à catedral faziam esse ato, essa solenidade que este ano aconteceu, como você viu aí, de forma virtual ali na Sala Azul da Prefeitura. 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Para quem está perguntando, Mirna Abreu, sobre atendimento do Poupa Tempo, ele continua de forma virtual? Continua até 11 de abril. Como a gente teve essa prorrogação dos prazos, então você deve usar o serviço digital do Poupa Tempo. Olha, a gente tem aí o poupatempo.sp.gov.br, são 130 serviços online que podem ser feitos justamente nesse portal. Olha, a gente tem, por exemplo, como segunda via de CNH, consulta de multas, pontuação, IPVA, carteira de trabalho, seguro-desemprego, licenciamento e transferência de veículos que podem ser feitos diretamente através do Poupa Tempo Digital. Aqui em Campinas, a gente tem a unidade que fica no Campinas Shopping, ela está fechada, assim como as outras em todo o estado de São Paulo, até o dia 11 de abril. E na cidade vizinha aqui de Campinas, em Sumaré, para aqueles contribuintes que estão em débito, Mirna Abreu, qual que é a informação? Até dia 30 de abril é o prazo para você que mora em Sumaré ou que tem um negócio ou qualquer dívida com a Prefeitura de Sumaré fazer o parcelamento. É o que a Prefeitura chama de Parcele Fácil. É um programa que prevê a regularização dos débitos parcelados com desconto de até 100% de juros e multas para o pagamento à vista. Então, até o dia 30 de abril, se você tem dívidas que venceram até o dia 31 de dezembro de 2020,
pode entrar nesse parcelamento. No entanto, olha só, é necessário que o contribuinte esteja em dia na data da elaboração do termo de parcelamento com os seus débitos deste ano. Então, para parcelar os débitos anteriores, não pode ter débito de 2021. Eu vou passar aqui os telefones para a central de atendimento, inclusive para tirar dúvidas. São 3 telefones: 3399 5263, 3399 5261 e tem o WhatsApp também, olha, é 97172 8903. Eu vou repetir, 971728903 e o atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Tá certo, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para falarmos sobre as notícias do Legislativo, porque as câmaras aqui da região metropolitana estão todas no combate à Covid-19 e lutando por vacinas, né, os municípios. Isso mesmo, a preocupação dos parlamentares da RMC. E por isso, na última quinta-feira, presidente de 10 câmaras municipais da região metropolitana de Campinas se reuniram aqui no Legislativo Campineiro para alinharem a sequência de ações conjuntas que farão em busca de recursos e vacinas contra a Covid-19. Acompanhe. A reunião teve como objetivo discutir as demandas que a pandemia do novo coronavírus trouxe para as cidades da região metropolitana de Campinas. Hoje a gente vem aqui abordar o sistema de saúde, as nossas deficiências frente aos hospitais, no sistema de CROSS, a nossa vacina, eu representando Olambra hoje, a Câmara de Olambra, hoje nós temos um número de vacina muito pequeno. Nesse momento tão difícil de pandemia que atravessamos, se faz necessário que nós, enquanto representantes do povo, estejamos unidos na busca de melhorias para as nossas cidades. Mais vacinas e mais leitos foram destaques na reunião. O momento não é nem das cidades, né? Do estado, é algo do Brasil todo, do mundo todo, porque tem passado com essas dificuldades da pandemia. E eu acho que a intenção dos municípios, da RMC, esse trabalho que nós estamos fazendo de juntar as câmaras municipais, juntar todos os presidentes para fortalecer e tentar resolver uma parte desse problema, eu acho que é muito interessante. Então essa reunião está sendo muito importante para poder ter esse relacionamento, para poder ter esse conhecimento entre os presidentes, para junto unir as forças e poder buscar em âmbito não só estadual, mas federal, alguma solução para que esteja ajudando os municípios. E ajudando uma cidade da RMC, todas acabam ganhando, segundo os parlamentares. A região metropolitana de Campinas é maior que muitos estados, passando de 3,5 milhões, quase 4 milhões de habitantes, e maior até que muitas capitais. Então a força que nós temos, para não ficar dependendo somente dos prefeitos, que fazem muito, sabemos disso, todos os prefeitos estão passando por um momento difícil da pandemia, os deputados da região, mas os vereadores são a maioria dos políticos. Então essa união das câmaras, dos vereadores, para junto com os prefeitos e os deputados, a força aumenta e com certeza vamos atingir nossos objetivos, que é mais vacina, mais medicamentos, mais leitos e melhorias na saúde para a região toda. Ajuda que será um respiro, principalmente para cidades menores. Porque a maioria das cidades são todos vias cross. Então nós ficamos dependentes das cidades maiores, como Campinas, como por exemplo Americana, né? Mandando esses pacientes que tenham as estruturas necessárias para combater os pacientes que passam por um processo que estão sendo entubados e até mesmo pelas UTIs. Então assim, nós temos na nossa cidade hoje 5 UTIs, sendo que 3 é do município e 2 é governo do estado, via cross. Então, praticamente nós não temos 5, nós temos 3. E do mesmo jeito que nós estamos lutando para fazer essa união, de repente existem pacientes da nossa cidade que estão vindo para Campinas ou para outras regiões, do mesmo jeito que também há pacientes de outras regiões indo para a nossa cidade. O que todos querem é evitar um colapso. A pandemia ela está cada vez aumentando mais e a gente tem que se reunir, juntar todos nós aqui,
responsável, eu como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Nova Odessa, primeiro secretário da mesa diretora, vereador no meu 4º mandato, vejo que tem uma responsabilidade muito grande pela minha cidade e as demais cidades que a gente está junto aí no parlamento. Falta de leito, UTIs lotados, hospitais lotados, e essa reunião tem esse objetivo, né, da gente procurar soluções, procurar unir as cidades, procurar unir as câmaras de vereadores para que a gente possa pressionar as autoridades, ir atrás do presidente da República, ir atrás do governador, para que a gente consiga, de certa forma, solucionar os problemas aqui, que são muitos, né? A gente vive um momento difícil de pandemia, não é só um problema de cada cidade, mas um problema do país. Então a gente tem que se unir nesse momento para a gente achar soluções para esse problema tão complicado para a nossa sociedade. Uma forma também de trocar experiências. Nós acreditamos que a união desse parlamento, dessa região, trará muitos benefícios, não só mediante essa pandemia, mas a N outros setores da nossa cidade, nosso estado, né? Uma acaba ajudando a outra. Isso, com certeza, né? Tanto quanto na hora de pedir, né, recursos para o nosso estado, né? E também na hora de se ajudar referente a alguns projetos, por exemplo. Alguns projetos deu certo aqui e nós levamos para nossa cidade, pode dar certo lá, né? Encaixamos a nossa realidade e tal. Então, acho que isso tudo não é só em questão de recursos, mas em questão até de trocar ideias e de projetos, né, bons, né? Uma troca de experiência legislativa e também a troca de influência que cada um tem para chegar no governo federal e no governo estadual e levar a demanda de toda a nossa região. Uma força-tarefa criada para buscar recursos onde for necessário. Nós chamamos essa reunião para juntos elaborarmos aí uma agenda de compromisso junto ao governo do estado pelas questões das vacinas, também de leito de Covid e, se for o caso, vamos até o Ministério da Saúde novamente para o enfrentamento dessa pandemia que está assolando não só a região metropolitana de Campinas, como todo o Brasil. Mas nós estamos preocupados com a nossa região e vamos fazer o possível para estar buscando recursos para o enfrentamento dessa pandemia. Ao final da reunião, os parlamentares conheceram o plenário da Câmara de Campinas e a TV Câmara. A região metropolitana de Campinas ela tem um reconhecimento porque é o terceiro PIB do país e ela não pode ficar a reboque de brigas políticas. Nós temos que unir a nossa força para buscar esses recursos, para fazer esse enfrentamento que não é de nenhuma cidade, é de todas as cidades, mas principalmente aqui da região metropolitana, e isso traz um desconforto a todos os munícipes dessa região. Então nós estamos fazendo uma agenda positiva de enfrentamento e de busca de recursos. Olha, e para manter o direito à moradia, o vereador Carlinhos Camelô protocolou um projeto de lei para suspender o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em despejo, desocupações ou remoções forçadas no município de Campinas durante este período de pandemia. O vereador Carlinhos Camelô protocolou um projeto de lei para suspender o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em despejo, desocupações ou remoções forçadas enquanto perdurar a pandemia. Nesse período de pandemia, não possa ter uma ordem de despejo para as pessoas. As pessoas já estão sofrendo demais. E numa época dessa de pandemia, e a pessoa recebeu um despejo, isso aí a gente fala preocupações, público também, entendeu? Então, para que as pessoas não estão. Então, esse projeto, eu acho que ele é muito viável nesse momento que nós estamos vivendo, um momento aí de sensibilidade com as pessoas, com as famílias. O projeto de lei do vereador está alinhado com a campanha Despejo Zero, uma causa nacional com apoio internacional que tem o objetivo de pedir a suspensão desses processos em um momento tão delicado quanto da pandemia, que trouxe não só uma grave crise na saúde pública, mas também no bolso, na economia. Um levantamento feito por 40 entidades que integram essa campanha mostrou que até outubro do ano passado, mais de 6.000 famílias brasileiras haviam sido despejadas de casa.
O Brasil foi, inclusive, orientado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU a não praticar a remoção forçada neste momento de pandemia. A Organização das Nações Unidas entende a prática como crime contra a humanidade. E outras cidades, além de Campinas, estão se mobilizando também para aderir à causa. Essa lei ela também ampara na Constituição Federal, que as pessoas têm o direito de moradia e também não pode ser despejada nesse período. Então fica aí, gente, o projetinho, espero que ele seja aprovado o mais breve possível para que as famílias se tranquilizem durante esse período de pandemia. Lembrando que o projeto vai passar pela Comissão de Constituição e Legalidade. Se receber o parecer favorável, aí então ele está apto a ser votado em plenário. Agora a gente vai falar de uma ação parlamentar. Em indicação, o vereador Nelson Osseri demanda à Prefeitura para que abra as academias em Campinas. As informações são de André Aranha. O vereador Nelson Osseri, do PSD, protocolou uma indicação ao prefeito de Campinas, Dário Saad, pedindo para que as academias sejam consideradas serviços essenciais. No entender do vereador, os parques, por exemplo, não oferecem a mesma segurança que as academias. Ainda de acordo com o vereador Nelson Osseri, as academias são importantes porque oferecem atividade física, que acabam ajudando principalmente no combate à Covid-19, no combate aos sintomas de quem teve o coronavírus. O vereador mandou um vídeo para a nossa redação em que fala direitinho a respeito dessa situação. Vamos acompanhar. O esporte é qualidade de vida, a atividade física é qualidade de vida. É importante para toda a população, considerando também que as praças, os parques estão totalmente sem segurança para aqueles que praticam a sua atividade física pelo fato das academias estarem fechadas. É muito mais fácil controlar e manter a ordem dentro de uma academia, inclusive as medidas de segurança, do que as praças e os parques. Considerando também que o esporte, a atividade física, é primordial para a saúde de todos os seres humanos, nós não podemos, no momento desse de pandemia, deixar a saúde de lado. Então, esse é o motivo principal para que as academias possam reabrir, lógico e obviamente de forma segura, com todos os protocolos de segurança, mas prezando assim, em primeiro lugar, as vidas. Agora é hora de Câmara nas ruas. E olha só, obras de infraestrutura estão sendo executadas em Campinas e vão beneficiar vários bairros da cidade. A reportagem é de Michel Amorim. O vereador Rubens Gás está acompanhando as obras na região dos Amarais. Aqui no Santa Mônica, a prefeitura está construindo piscinões para a contenção de cheias na bacia do Ribeirão Quilombo. É algo que a região já espera há cerca de 43 anos, né? É uma luta antiga e que hoje, graças a Deus, a região está sendo contemplada. As obras vão custar 19 milhões com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento do entorno do Ribeirão. O investimento integra o esforço regional para a recuperação manancial. O projeto inclui ainda obras de pavimentação, drenagem, recapeamento, sinalização viária, guias, sarjetas, rampas de acessibilidade, além de rede de esgoto, de água e barragem. A nossa luta sempre foi para desmistificar o estigma da violência que tinha na nossa região. Nossa região é considerada uma região leprosa pela sociedade campineira. Nós sempre fomos muito discriminados. Essa obra vai trazer uma infraestrutura para a região comportamental, as mudanças de pensamentos. Eu acredito que essa obra vem no intuito de mudar tudo aquilo que se via, que se achava da região, principalmente quando se falava no nome Jardim São Marcos.
Nesta rua Caminho 2 do São Marcos, as obras de pavimentação já começaram. Já na rua em que a Benedita, moradora antiga do bairro, já passou e ela está muito feliz. Mas ela lembra dos problemas que os moradores ali já enfrentaram. É uma questão de saúde pública, é uma coisa que a gente não pode abrir mão disso aí, que é um dos direitos que eu acho que deve ser cumprido. Está começando a mudar. A gente, graças a Deus, já olha para cá, para a nossa comunidade, já olha com um olhar diferente. Os próprios moradores, graças a Deus, a gente vê assim, por o tempo que esperou, demorou, mas é uma coisa que está valendo a pena a espera, porque está vendo o que está acontecendo. Ela reconhece que o trabalho que o vereador Rubens Gás faz de acompanhar as obras é muito importante. O que nós precisava aqui nessa nossa região sempre era ter o que nós estamos tendo agora. Alguém que tivesse um olhar voltado para a nossa comunidade. E principalmente quando o vereador é do bairro, aí isso fica muito mais fácil. No ano passado, o parlamentar fez um documento solicitando à prefeitura agilidade nas obras de contenção de enchentes. Evidentemente, nós estamos vivendo um momento atípico, né, com relação à pandemia, e tudo isso causa uma morosidade. Mas, graças a Deus, ela está dentro dos prazos previstos, né? Hoje, como nós estamos aqui no Campinho, Campinho é uma área que criou-se um certo ceticismo, que ninguém acreditava que isso sairia. Hoje já é visível, nós estamos aqui de frente com o canteiro das obras, né? E você pode ver que o asfalto já está aqui, as calçadas foram feitas e o segmento dessa obra, ela vai para o Jardim Campineiro, tem também na Santa Mônica, no Agreste. Então eu acredito que essa obra aqui, até o final do ano, ela continuará sendo feita na nossa região e provavelmente para dezembro terminará. E na última quinta-feira, a vereadora Guida Calisto promoveu um debate virtual que discutiu o trabalho doméstico entre passado e futuro, desemprego e precariedade do trabalho doméstico na pandemia. O encontro teve a participação da presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que destacou a necessidade da luta, principalmente agora neste período de pandemia. Essa luta se ampliou e hoje nós temos o que temos, mas nesse momento de pandemia, aí a gente viu que a pandemia escancarou coisas que a gente já não acreditava que estivesse superado, claro. Nós não somos ingênuos de acreditar, por exemplo, que o trabalho análogo à escravidão no trabalho doméstico estava superado, estava extinto. Não está. A pandemia veio trazer essa chaga, né, aos olhos da mídia, da sociedade. Participou também a diretora executiva do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos aqui de Campinas, Domingas Cunha, que falou sobre uma preocupação da categoria neste período. Nós tivemos, sim, problemas aqui em Campinas. É uma preocupação muito grande com essa causa, porque no passado a gente via muitas companheiras vindo do próprio país, né? Vindo do Nordeste, vindo aqui para a nossa região. Companheiras muito novas que eram trazidas para cá. Mas agora a gente está vendo, tem aparecido, tem chegado até nós, casos de companheiras de outros países, né? Do Peru, do Haiti. E é uma preocupação muito grande, como eu já falei para vocês. Nós estamos numa região muito rica e com muita facilidade de fazer, dos patrão agir errado, do patrão agir com maldade. Então, é mais uma preocupação que nós estamos, sim, principalmente agora nesse momento de pandemia. Nós sabemos que aqui no nosso país está tudo muito atrasado. A vereadora se comprometeu a lutar ainda mais pela causa dos trabalhadores domésticos.
nós vamos estar, o nosso mandato, fazendo alguns requerimentos para o poder público, saber qual é a política pública, qual é, né, a intervenção do poder público nessa situação aqui. Então, já me comprometo que o nosso mandato vai fazer, né, requerimentos, pedindo aí informações e provocando o Poder Executivo nessa situação. Agora, Mirna Abreu, vamos falar um pouquinho sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque amanhã, na terça-feira, o Câmara Total deve começar novamente por volta do meio-dia, porque nós temos mais um debate pela manhã. Isso, a partir das 10 horas da manhã, um debate promovido pela Comissão Especial de Estudos. É o segundo encontro dessa comissão, que é presidida pelo vereador Cecílio Santos, que debate e analisa e discute o desenvolvimento do distrito do Campo Grande a partir das diretrizes aprovadas no plano diretor, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Você acompanha, inclusive pode participar também através do WhatsApp 978293776 e logo na sequência, então, Gabriel, o Câmara Total. Combinado, então, Mirna Abreu, até amanhã. E aí amanhã a gente detalha, então, a reunião extraordinária da próxima quarta-feira. Combinado, até porque a pauta já foi publicada hoje. Combinado, então, até amanhã para a Mirna Abreu. E aqui no Câmara Total a gente vai com o quadro De Olho na Educação. E você vai ver que as estudantes de turismo da PUC Campinas elaboraram uma proposta baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável para a retomada das atividades turísticas no Parque Estadual de Ilhabela e no Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes. Olha só. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha, hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana. A gente vai bater um papo aqui com a Milena, que é aluna de turismo, porque as faculdades de turismo, elas participam de um desafio. Faculdades aí, particulares, públicas do Brasil todo. Que desafio é esse? Tudo bem, Milena? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. E aí, fala um pouquinho sobre esse desafio aí que eu fiquei curioso. Então, esse desafio, ele é realizado pela ECA Júnior, é uma agência de comunicação da USP que promove esse desafio para todos os universitários, sejam eles públicos ou privados, como você já falou. E os alunos que podem participar são aqueles que estão a partir do segundo semestre, né, da faculdade de turismo ou da área da hotelaria também. Esse desafio, ele tem um prazo, né, para a gente realizar o case, realizar as inscrições primeiramente, depois eles mandam o case para o líder, e o líder passa para a equipe, né, e tem mais ou menos 20 dias para solucionar esse case. E somente quando a gente recebe esse case que a gente sabe qual é o tema. Então, no momento da inscrição não é dito nenhuma informação. Então, é ali, a gente faz a inscrição e vamos lá. Ou seja, a ideia é realmente pegar todo mundo de surpresa, né? Para ninguém conseguir, de repente, se preparar antes, até para ter aquela questão do improviso, né? Isso mexe bastante com vocês, essa adrenalina. Nossa, é muito legal participar. Dá uma ansiedade, né? A gente, nossa, o que será? A gente fica na espera do case, fica lá no e-mail, abrindo e-mail e nos perguntando, né? Qual tema será? O que eles querem da gente? Como que vai ser? E esse ano foi a primeira edição deles online. Então, isso foi um grande desafio também para a gente, tanto para a minha equipe, porque eu moro em Limeira, algumas moram em Campinas e outra em Santa Bárbara. Então, foi um pouquinho desafiador, mas conseguimos ir para a final, ficamos muito felizes e, inclusive, a gente quer agradecer a nossa professora Marina Pontes também, que incentivou muito. O ano passado a gente queria participar, só que aí acabamos com o ano letivo, acabamos perdendo a inscrição. Aí esse ano a gente ficou mais atento, né, para as inscrições e conseguimos realizar e ir para a final. Bom, vocês ficaram em 5º lugar, é isso, né?
Isso mesmo. E o fato de ter ido para a final certamente já pode ser considerado como um prêmio, né, como se ficasse em primeiro lugar, porque o fato de ir para a final, concorrendo com faculdades do Brasil inteiro, isso é muito positivo. Exatamente. Quando a gente recebeu o e-mail confirmando, né, que fomos escolhidas para a final, porque entre 50 vagas, 5 foram escolhidas e a gente estava nesses 5, né, nessas 5 equipes, foi uma alegria imensa. A gente, no momento, ficamos, nossa, não acredito, é real. A gente leu o e-mail várias vezes e aí que caiu a ficha, não. Estamos na final e que bom, né? No segundo ano já da faculdade. E é um momento também para mostrar o nosso curso, né? Que muitas vezes é muito desvalorizado pela sociedade. E o turismo é uma das atividades econômicas, né? É uma atividade também da comunidade, né? Que envolve todos e tudo. E você todas as outras áreas. E você mais do que eu sabe que com a pandemia do novo coronavírus, essa área de turismo ela foi muito afetada, né, Milena? Então, vocês foram até Ilhabela, como é que foi? Foi pela internet para tentar recuperar o turismo de alguma forma? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Então, o Casey, ele pedia para a gente desenvolver um projeto que pudesse voltar às atividades turísticas de maneira segura no pós-pandemia e que trouxesse renda para o local, né, de Ilhabela. E não fomos para lá por conta da pandemia, do isolamento, né, tudo mais. Mas pesquisamos bastante, nenhuma das integrantes conhece Ilhabela ainda, somente pela internet, mas queremos logo ir para lá porque é sensacional. E tudo foi feito pelo Zoom, né? As entrevistas, tudo. Isso mesmo. Eles mandavam para a gente por e-mail todas as orientações e a final foi realizada no dia 16 de janeiro, né? Um sábado, a partir das 2 horas, foi até 7h30, 8 horas. E foi realizado pelo Zoom. E podemos também... A gente conseguiu ver as outras propostas, que até então não tínhamos ideia do que as outras equipes iriam falar, fazer. Então, poderia ter uma ideia igual a minha, né, da minha equipe, mas a gente não desistiu e apresentamos. Bom, e aonde que entra o campeonato de surf nisso, né? Tem gente que fala surf, tem gente que fala surf, não sei como você vai falar, mas onde que entra aí que tem tudo a ver com Ilhabela, né? Então, na verdade, uma das integrantes, a Beatriz, ela gosta muito do surf, né? Olha então, fomos pesquisar sobre o turismo de surf, que não é muito praticado, mas existe já na Ilhabela e não é muito divulgado também lá. E aí a gente juntou, né, o gosto da Beatriz com um segmento que já existe em Ilhabela. E resolvemos fazer um campeonato chamado Campeonato de Surf Coral Sol. E, na verdade, foi uma ideia que surgiu sem pesquisa, assim, de como que vamos fazer, o que vamos fazer. Simplesmente a gente fez uma reunião e falamos assim, não, porque fomos jogando, né, as ideias que cada um tinha, por que não o surf, por que não usar o coral-sol, que é um ser nocivo para Ilhabela e tantas outras praias, né, como matéria-prima para fazer souvenirs, os troféus do campeonato. E também, por que não usar os moradores locais para a retirada do coral-sol? Já tem um público específico lá, né, Milena? Isso também favorece bem, né? E é um assunto muito explorado. Infelizmente, é pouco explorado. Acredito que agora as pessoas possam ver, olhar, né, para esse segmento de uma maneira... com mais carinho, né? E com mais carinho, né? Porque
por mais que o coral-sol seja algo nocivo, ele não pode simplesmente ser retirado de qualquer jeito. Eles possuem um sistema de voluntariado lá em Ilhabela que retira esse coral-sol, só que não foi levado para frente. Então, a gente, na nossa proposta, pegamos esse voluntariado e colocamos para ele ser constante, né? E aproveitar toda a comunidade para retirar e vender também esses souvenirs, as camisetas e para a confecção dos troféus, né? E como foi a repercussão disso tudo lá na PUC, na faculdade, entre os professores, os coordenadores do curso? A ideia foi bem aceita? O fato também, evidentemente, de vocês terem chegado até o 5º lugar, terem chegado até a final do campeonato com outras 49, não é? Que estavam participando. Como foi essa repercussão lá entre os professores, enfim, os coordenadores do curso? Então, os professores, coordenadores, né, a direção da faculdade ficaram muito felizes, na verdade, porque levamos o desafio para frente, porque muitas vezes os alunos, eles, vão me inscrever, mas desistem no meio do caminho. E foi a primeira vez que a gente levou a sério e conseguimos ir à final. E eles até publicaram no portal da PUC, publicaram também no Instagram do nosso curso. Inclusive, eu vou deixar aqui o CEPTUR, tá? Turismo PUC Campinas. Uhum. E eles colocaram lá, acompanharam todo o nosso processo, né? Desde as inscrições até a final. E eu acho que isso é um incentivo também para os outros alunos, né? Porque a gente chegou à final, não ganhamos, ficamos em 5º lugar, mas já ganhamos uma experiência. E eu acredito que isso vai levar muitos alunos a participarem nos outros anos, né? Eu acho que o que é válido nisso tudo, Milena, é esse esforço que foi feito, não é? Em relação à natureza, encontrar soluções amigáveis, porque a gente sabe, não é mistério para ninguém, que muitas vezes o turismo ele é feito de forma imprudente, de forma totalmente equivocada e tudo mais. Então, eu acho que o propósito realmente foi bem bacana, né? Foi bem por aí. Isso é orientar, né? A questão do ecoturismo é orientar as pessoas, os turistas, a explorarem o patrimônio natural e cultural de uma maneira que não desvalorize o local, não degrade e que valorize mesmo de uma forma geral. Qual o recado que você deixa para o pessoal de casa, Milena, que se interessa por esse tipo de assunto? Então, a primeira coisa que eu digo é que o turismo não é simplesmente uma atividade econômica. Ela envolve vidas, envolve comunidades, envolve animais, envolve tudo, na verdade, né? Então, a gente tem que ter a consciência do que estamos praticando, para onde, o que vamos fazer lá, o que vamos deixar de positivo, né? Sempre pensar no positivo, não em degradar, não em danificar. E é isso. Ano que vem você participa de novo. Você está no 2º ano que você falou de turismo, né? Isso mesmo. E pode participar no 3º e no 4º ano, beleza? Pode participar a partir do 2º semestre. Entendi. Todos os alunos do 2º semestre aí tem que comprovar, né, que está matriculado, que não tem nenhuma pendência na faculdade e está tudo certo, é só fazer a inscrição mesmo. Ano que vem vocês vão encarar de novo o desafio e com um tema ainda desconhecido, né, Milena? É bom que se diga, né? É isso mesmo. A gente nunca sabe qual é o tema quando a gente faz a inscrição. É somente quando eles mandam o case. Então tá bom, Milena. Muito obrigado pela sua participação aqui no De Olho na Educação. Qual a área, para a gente finalizar, que você vai querer seguir do turismo aí? Nossa, isso é muito difícil, né? Porque eu gosto de conhecer todas as áreas, mas, no momento, eventos. Eu gosto muito de eventos. Eu gosto muito legal. Eu gosto muito também de patrimônios materiais e imateriais. Que bacana. É isso aí. Tem tempo ainda, né? Pensa direitinho para tomar a decisão certa. Valeu, Milena. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, viu? Em Câmara Campinas, tá joia?
Um abraço Obrigada, pro pessoal em nome de Limeira toda a aí, equipe valeu? também agradeço o Tá convite. bom. Manda um abraço pro pessoal de Limeira. Você torce para Inter ou pro Independente? Inter. Ah, torcedora do Leão, tá certo. É. Valeu, obrigado. Tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Bom, é isso aí, pessoal. Então, até a próxima oportunidade, sempre aqui, ó, no quadro De Olho na Educação. Valeu, tchau. Muito obrigado, André Aranha. Até a próxima segunda-feira com um novo tema. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, 1h49. Olha só, já está aqui na minha tela, em Cozinha Fácil com o Michel Amorim, ensinando hoje, lógico, juntamente com uma chefe, uma batata recheada. Rápido intervalo e na volta tem receita culinária aqui no Câmara Total. Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira e a gente começa a semana, claro, com culinária. Papel e caneta na mão ou seu celular para você poder anotar o passo a passo de uma bela batata recheada. Chega mais então, Michel Amorim, no Cozinha Fácil. Olá, mais uma edição do Cozinha Fácil e nós estamos aqui na cidade universitária e viemos até o espaço da chefe de cozinha, Carol, que já está aqui do meu lado. Ela que vai ensinar uma receita gostosa e prática pra gente. Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Carol, que receita que você vai ensinar pra gente? Hoje eu vou ensinar a batata recheada. Batata recheada. É o quê? Uma entradinha, um prato principal? Serve como entrada, como prato principal, petisquinho, né? Dá pra fazer ela pequenininha, grande. E é difícil, né? Nossa, leva um tempo. Olha só, a gente já tá aqui com o nosso prato pronto aqui em cima da mesa, né? Pra gente bater um papo, né? Dar dicas. Enquanto a gente vai conversando aqui, é o tempo de você ir lá, pegar aquele caderninho pra anotar essa receita, hein? Então, aproveita agora. Então, eu já vou conversar aqui com ela pra pegar algumas dicas. Carol, explica pra gente, né? É uma receita cara? Super barato, batata todo mundo tem em casa, né? Uhum. E aí não necessariamente precisa fazer com os ingredientes que a gente vai mostrar aqui. Ela é super versátil, a gente assa, a batata vai ficar molinha, dá para fazer no micro-ondas. Então é bem rapidinho e usar o que tiver na geladeira, né? Olha só, essa batata é aquela famosa batata que a gente come no shopping, né? Isso. Naquela loja específica. E aí, dá pra usar criatividade? Dá. De recheio? Dá. Sobrou estrogonofe, dá pra colocar estrogonofe. Tem frango na geladeira, dá pra colocar. Eu usei requeijão nessa receita. Dá para usar cream cheese, outros tipos de queijo, o que for, o que tiver e o que a pessoa gostar. E é uma porção unitária, né? Dependendo do tamanho da batata, ou dá para dividir? Tem aquelas batatas maiores, né? Dá para ser feito com aquela outra batata Asterix também, que é aquela rosada. E aí, dependendo do tamanho da batata, dá para dividir. Aí a gente vai fazer várias porções, né? E aí, é uma receita que o pessoal não tem dificuldade em encontrar os ingredientes, né? Requeijão, todo mundo é de fácil acesso, bacon, né? E a batata? Dá para fazer com batata doce? Eu nunca fiz. Nunca testei. Olha aí. É uma ideia, né? A gente pode testar. Não é? E aí, tirando, então, a parte do bacon, né? Da proteína que a gente está usando aqui, que a gente escolheu o bacon. Isso. Dá pra ser uma receita... Uma vegetariana. 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 A gente pode fazer com um mix de legumes, colocar embaixo do requeijão, também super funciona. Finalizar com batata palha. Vegana não dá porque ainda a gente tem o queijo, né? Dá pra fazer com queijo vegano, né?
Olha só. Dá pra fazer. Temperar com azeite, colocar o queijo vegano, dá sim. Então não tem desculpa. Não. Eu sou vegano, não posso comer essa versão. Cria. Não é um alimento super versátil, a batata, que você pode fazer várias coisas, então dá pra criar. Quanto tempo nós vamos gastar aqui até ela ficar assim gostosa no nosso prato? 15 minutos. 15 minutos? Não, você tá de brincadeira, não é possível. 15 minutos. Não, é sim, porque eu acompanhei e vi. É muito prático, né? Muito, E dá pra fazer no micro-ondas. E no forno convencional. Ou no forno. Né? O forno leva 5 minutinhos a mais, né? Isso. E... O importante é espetar, ver que tá macia a batata e tá pronto pra rechear. Ok. Gente, vamos fazer o seguinte. Já deu tempo de pegar aí, né, o caderninho, né? Deu. Carol, então vamos passar para o pessoal de casa aí as quantidades da nossa receita. Confira. Anote aí. Uma batata grande ou 4 pequenas, 50 gramas de queijo de sua preferência. E nós aqui estamos usando o queijo manteiga. 50 gramas de requeijão. 50 gramas de bacon em cubos. E você vai usar também manteiga ou azeite. Bom, já anotou tudo, né? Agora a gente vai passar algumas dicas do modo de preparo, que daqui a pouquinho você vai conferir. Carol, a gente começa então furando a batata. Tem que furar muito? Não, você fura de todos os lados, dá umas 3 furadinhas de cada lado. Pega o garfo. Isso, com o garfo mesmo. Dá uma espetada e coloca no micro-ondas. Ou embrulha em papel alumínio e coloca no forno. Certo. Aí no micro-ondas, 15 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutinhos no micro-ondas e no forno convencional de 15 a 20 minutos. Só vamos deixar uma observação, um alerta aqui, que o papel alumínio é para o forno. Forno convencional. O micro-ondas, pelo amor de Deus, não coloque o papel alumínio, né? Porque dá ruim. Dá ruim. Carol, e aí, depois que a gente vai conferindo e furando, né? Retira, deixa esfriar ou não? Não, já é interessante preparar ele na hora que estiver quente, porque aí a gente já coloca ou azeite ou manteiga, o queijo que tiver em casa, não precisa ser parmesão, não. Você tira uma tampinha? Eu tiro uma tampinha ou eu faço uma canoazinha dentro, né? Dá até pra dar sabe, tirar um pouquinho de batata, pra misturar com cavocar um pouquinho ali. Uma cavocadinha. E aí coloca, né, manteiga ou azeite, coloca o queijo, o requeijão. Não precisa de sal. Não precisa. Se quiser, né, dependendo do recheio, porque tem gente que come só com requeijão. Aí é interessante colocar um salzinho, uma pimentinha do reino na batata antes de colocar o requeijão. Mas como a gente fez com bacon, que já é salgadinho, né, eu não temperei. Eu vi a possibilidade também, já vi na internet pessoas fazendo para vender. Sim. Dá, né? Qual que é o custo e você tem ideia de quanto a gente poderia vender uma receita dessa? Olha, Michel, é muito barato, né, para fazer. É muito barato, prático, rápido. Aqui, por exemplo, a gente não gastou nem R$5, né? Olha só. Essa é a média. Neste período de pandemia, né, dá para vender. Dá para vender. E ainda fazer uma renda. Aliás, a Carol já esteve aqui, né, no Cozinha Fácil, ensinando uma receita. Então, se você perdeu, é sua chance de conferir. Terminando esse programa aqui, você vai entrar lá no YouTube da TV Câmara Campinas, tem a playlist do Cozinha Fácil, e aí tem o nosso programa, né, que nós ensinamos aqui. A Carol ensinou como é que se faz cuscuz paulistano. Isso, cuscuz paulista. Que também dá para vender, né? Dá, nossa. Ganhar uma graninha. O cuscuz paulista é ótimo para venda. É um produto super fácil de vender. Perfeito. Então, confere lá no YouTube da TV Câmara Campinas. Voltando aqui para nossa receita, eu acho que já deu tempo do pessoal, né, acompanhar a gente, pegar as dicas. Que agora é a hora do modo de preparo. Isso. Vamos ver então? Olha aí. O modo de preparo é muito simples. A primeira coisa que você vai fazer é furar as batatas. E aí, coloque no micro-ondas por 10 minutos. Se preferir, pode fazer no forno. Você tem que embrulhar em papel alumínio e assar por 20 minutos, até que a batata fique macia por dentro.
Depois de assada, você vai fazer um buraco no meio da batata e passar manteiga ou azeite. Aí jogue o requeijão por cima. Frite o bacon. E jogue por cima da batata. E está pronta a nossa receita. Agora sim, receita pronta, já está aqui desde o comecinho do programa, ela aqui à exposição. E agora é o momento mais chato que eu não gosto. Não gosto, mas eu sou obrigado, me contrataram para isso. Que bom, né? Carol, eu vou tirar a máscara, né, para experimentar o nosso prato aqui, a nossa receita, né? Eu vou pedir, né, para o nosso cinegrafista, o Cris, pega aqui, ó. Vou até virar aqui para você e eu vou cortar ela ao meio. Deixa eu pegar aqui. Olha só que ruindade. Ó. O queijo só não tá derretendo porque a gente já preparou aqui um pouquinho antes para mostrar para vocês aí de casa. Mas normalmente ele derrete. Ele derrete. Isso. E eu tenho certeza que o gosto, né? Aliás, a gente usou um queijo diferente, né? Foi um queijo diferente, típico do Nordeste, do Pernambuco, que é o queijo manteiga. É, que é maravilhoso, inclusive para preparo de doces. Olha só. Ó, eu vou cortar um pedacinho aqui para não fazer feio. E enquanto eu experimento, Carol, fala pro pessoal de casa aí que gostou da sua dica, gostou da sua receita, como é que faz, né? Para te acompanhar, tem algum site, alguma rede social, telefone? Conta aí. A gente tem as páginas do Instagram, que é o @carololiveirabuffet e o Tico Tico no Fubá Festas Infantis. Aí lá a gente posta dicas, os nossos cardápios da semana, os pratos de sábado, é isso. Carol, ó, eu vou te falar a verdade, eu perguntei do sal, se ia sal, porque eu fiquei com medo da batata ficar sem sal. Mas tem todo um equilíbrio aqui, né? Da receita, do bacon que traz aí o próprio sal do bacon, né? Então não precisa, tá um equilíbrio só maravilhoso. Carol, quero agradecer aqui a sua participação. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Obrigada no a seu vocês. Espaço. Que bom que você gostou. E ó, convite feito, sempre que tiver receita diferente, nova, pode chamar a gente. Pode deixar, tá obrigada. Bom? E eu vou encerrando o programa aqui, porque ainda tem mais, ó. Ela fez mais batata, viu? Tchau, tchau. De dar água na boca, né? Este acompanhamento, esta batata recheada. Muito obrigado ao Michel Amorim e também à chefe. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Desde as 10 horas da manhã, com o debate público da Comissão de Estudos, Comissão Especial aqui do Legislativo, sobre os impactos da pandemia. Hoje, falando especificamente os impactos na educação. Em seguida, o Câmara Total continua aqui na nossa programação e o Câmara Total retorna amanhã, novamente por volta do meio-dia, já que às 10 horas nós temos mais uma reunião ao vivo aqui no Legislativo. Até lá então, tchau, tchau.